Sim, a única pergunta que fica na cabeça da gente é: como chegamos a esse ponto? Se você olha para a direita, tem Lula. Se você olha para a esquerda, tem Alexandre de Moraes. Se você olha para frente, tem a Janja. Basicamente, a gente se sente completamente impotente perante a tudo que está acontecendo. E vamos lá. Você não precisa gostar do Bolsonaro, você não precisa ter feito campanha para ele, ser bolsonarista, nada disso. Mas o que eu vou dizer agora não é para quem concorda com ele, mas para você que talvez não está entendendo o que está acontecendo. Afinal de contas, o que tem a ver Bolsonaro Moraes com a sua vida? Eu vou te explicar. Basicamente, nós temos hoje um cenário em que um ex-condenado é presidente da República e um ex-presidente da República pode se tornar um condenado. E mesmo que você tenha suas divergências com o Bolsonaro, vai aqui alguns pontos para você pensar. Não precisa concordar não, mas pensa aí. Ele nesse momento está proibido de falar com embaixadores, proibido de usar rede social, sofreu busca e apreensão na sua casa, encontraram aí incríveis $14 mil, usando tornozeleira eletrônica e é obrigado a ficar em casa do 19 às 7 horas da manhã. E está proibido de falar com o próprio filho, Eduardo. Aí vem os meus pontos. Alguém que roubou o INSS, que foram bilhões, está usando tornozeleira eletrônica? Você já viu algum traficante, estuprador, alguém aí que roubou bilhões às estatais, ficando impossibilitado de conversar com seu próprio filho? Ou seja, o script é o mesmo. E quando você entender que nós não estamos em uma democracia, você vai entender o porquê o que estão fazendo com o Bolsonaro afeta também a sua vida. Porque afinal de contas, se eles estão fazendo isso com o ex-presidente da República, o cara basicamente mais popular do Brasil, o que eles não vão fazer com você? Que é digamos, um mero cidadão. Pastor, um estudante, uma pessoa que tem opiniões na rede social, você que é jornalista, empresário, e aí? O que vai acontecer com você? Vamos colocar mais uma vez aqui os pingos nos is. Bolsonaro, como alguns eu ouvi falar aí da esquerda, não está sendo condenado pelo que ele fez na pandemia. Não. Ele não está sendo condenado por corrupção. Não. Ele literalmente está sendo condenado por uma tentativa de golpe. Ele é a pessoa que está despontando nas pesquisas eleitorais como primeiro lugar contra o Lula. Ou seja, será mesmo que eles estão preocupados com a democracia? Pausa. O Lula que recebe ditador aqui no Brasil, como Nicolás Maduro? Ou será que eles estão preocupados em tirar a oposição para poder vencer as eleições? Hein? O que você acha? Isso literalmente aconteceu na Venezuela e através do STF. Ou seja, a Suprema Corte de lá faz exatamente o que a Suprema Corte daqui está fazendo, especificamente na figura do Alexandre de Moraes. E parece que no Brasil não tem mais nada mais importante para poder se combater, sei lá, tipo crime organizado. Afinal de contas, Comando Vermelho, PCC e todos os outros que estão aí, estão literalmente destruindo a vida de pessoas, matando, roubando, sequestrando. Mas a preocupação principal da nossa Suprema Corte, nossa Polícia Federal, pelo visto, é uma pessoa que, enfim, tentou dar um golpe lá dos Estados Unidos, em EAD, virtual. Ainda fizeram uma manchete como se $14 mil na casa deles fosse uma coisa, assim, absurda. Ai, bicho, eu sou crente, eu não posso xingar. Mas a vontade que dá de falar, velho, vai pra... Porque nós tivemos agora, na história recente do Brasil, corruptos com malas e malas e malas de dinheiro na casa. E o que aconteceu com esses caras? É isso mesmo, nada. Pessoas que foram condenadas por 400 anos, como o Sérgio Cabral, tá agora sendo influenciador no Rio de Janeiro, gravando videozinho. Então, peraí, você não precisa gostar do Bolsonaro, não. Mas, pô, falar comigo que o que tá sendo aí possível de condenação dele, 43 anos de cadeia, é algo razoável? Fazer isso daqui com uma pessoa só porque aí tem vários indícios, possibilidades de golpe, que, convenhamos aqui, teve uma arma apreendida. As pessoas que estavam lá, sei lá, a faixa etária era de 50 a mais. Óbvio que é errado, já deixei claro várias vezes aqui, errado quebrar, errado depedrar, e as pessoas têm que pagar por isso. Agora, meter 17 anos em um cara que pegou lá a bola do Neymar autografada, 17 anos, galera. Você pode achar que isso é mentira, mas não, pesquisa aí, duvida do Nicolas. A Débora, que com um batom escreveu perdeu mané. Então essas mesmas pessoas que estão usando a palavra democracia para poder aplicar penas desproporcionais a cidadãos comuns, que nunca cometeram um crime antes na vida deles, vão até a casa do Bolsonaro e quer pintar nele um crime de golpe de Estado. Sabe o que é golpe? Golpe é lavar dinheiro, é quebrar estatal, é desviar bilhões de reais. Isso sim é golpe. Sabe o que é golpe? É um juiz que não teve uma caramba de um voto, que não é representante de ninguém e não tem legitimidade para poder tomar as decisões, tomar todas as decisões do Brasil. Ou você não sente isso? De que tudo o Alexandre de Moraes decide. E um ponto importantíssimo, tudo isso aconteceu um dia depois do Donald Trump mandar uma carta assinada por ele em apoio ao Bolsonaro. Deixando claro que as perseguições, que tudo que está acontecendo com ele é uma injustiça, é caixas bruxas e, obviamente, poxa, estão fazendo isso para poder tirar ele das eleições. E nessa parte, a esquerda me vem com... Ai, e a soberania do Brasil, Nicolas? E a soberania do Brasil? Eu concordo que, óbvio, o Brasil precisa, sim, ser soberano. Mas o que soberania significa, criatura? Significa que o país possa ter autonomia sobre suas decisões. E até aí tudo bem. O Brasil tá dando um exemplo de como não ser diplomático, né? Porque eu não sei se você sabe,
Mas os Estados Unidos não é uma economia que você pode falar, quer saber, não quero ver você. Que antes da campanha, Lula falava que com uma cerveja e uma conversa de bar resolveria uma guerra. E agora não está conseguindo resolver uma questão de tarifa. Só para lembrar aí. Agora, as decisões que os Estados Unidos está tomando nesse momento, ou futuramente possa tomar, como a lei Magnitsky, então até mesmo a taxação que o Trump fez, que no meu vídeo mesmo anterior eu disse que não há o que comemorar, afinal de contas a gente sabe que isso pode sim impactar e muito na nossa economia aqui no nosso país, nada mais está tomando uma decisão de como seu próprio país irá tratar as questões das importações. Então a narrativa de que isso estaria ferindo a soberania nacional, isso é mais uma narrativa do PT da esquerda. PT esquerda que durante a sua vida inteira mentiu pra você. É o mesmo cara que te prometeu picanha e não entregou nada. Então assim, acreditar em todas as narrativas que a esquerda traz pra você, aí o problema nem é mais a esquerda, meu filho, é o problema é você que acredita nela. Agora, mais uma vez, cá entre nós, vamos recapitular um pouquinho só a história. Lula acabou de pedir pra Cristina Kirchner, que foi condenada por corrupção, a soltura dela. Ele foi lá na Argentina pedir pra soltar ela. A Gleisi Hoffmann, que é deputada do PT, não sei se você sabe, mas já foi até a TV árabe para poder pedir pro Lula ser solto. O PT foi em outros órgãos internacionais para poder falar pro Lula ser solto, contra o impeachment da Dilma, enfim. Fizeram isso milhares de vezes. E aí no caso deles é ajuda. Não, nós estamos aqui ajudando. Aí quando é o Eduardo, aí não. Aí é ataque à soberania nacional, é crime. Peraí. Eles não fizeram isso a vida inteira. E tem tipo de coisa que você tem que ir ver. Coloca aí no Google assim, ó, Foro de São Paulo. Pra ver que desde 1990 os caras estão influenciando externamente todos os países da América Latina e principalmente o nosso país. E uma perguntinha aqui gostosa aí pra você que é de esquerda ou canhotinha. Qual seria a sua reação se o Donald Trump, nesse exato momento agora, mandasse um avião aqui pro Brasil para poder buscar e resgatar Jair Bolsonaro? Fala pra mim a verdade. Qual seria a sua reação? Ataque à soberania, pipipipopopó e não sei o que, não é? Mas foi exatamente isso que o Lula fez com a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada por corrupção. Usou o seu dinheiro de pagador de impostos, usou o avião das Forças Armadas brasileiras para poder ir lá e resgatar ela. Opa, peraí! O Lula não tá ferindo a soberania, não? Ou seja, todo o script é o mesmo. Eles fazem a coisa errada, destroem o país, colocam a culpa no outro e depois criam um caos e depois se apresentam como uma solução. Mas e aí, Nicolas, o que nós vamos fazer? Aqui você chega na parte final, mas não menos importante do vídeo. Não, nós não estamos vivendo em uma democracia. Então, vamos partir daí. Em uma democracia normal, o Senado iria colocar freios e contrapesos com o STF. O STF seria uma corte não política, mas uma corte que iria zelar pela nossa Constituição. E o Congresso iria elaborar suas leis, ver o que é melhor para o país, e, enfim, também poder fazer emendas à Constituição para poder também frear os poderes dos outros demais poderes. Mas não é esse Brasil que a gente vive. Então esperar de mim ou dos outros deputados que a gente faça algo dentro da regra do jogo que irá mudar um jogo que eles não seguem a regra do jogo, é loucura imaginar essa forma. E eu tenho um exemplo aqui perfeito para poder te dar. No caso, por exemplo, do IOF, que houve um aumento de imposto pelo PT, claro, e Haddad, o Congresso viu isso e falou, vamos derrubar. E nós derrubamos. O que o Lula fez? Foi lá e derrubou a nossa decisão. O que nós fizemos? Fomos lá e derrubamos a decisão dele. O que o PT fez? Levou pro STF. Chegou no STF, o Moraes decidiu o quê? IOF, tá tudo bem, vai rolar. Ou seja, é como se eu fosse um jogador, fui lá no jogo, fiz 3 gols. Finaliza o jogo, nós ganhamos a partida, e aí o juiz fala, não. Os seus 3 gols não valeu, Nicolas. Na verdade, quando você faz um gol, o gol vai pro outro time. Então, vitória do time contrário. O jogador tem culpa nisso? Ele tem culpa de que um juiz está extrapolando por completo a sua competência? Não é falta de competência, de vontade, nem de garra, nem de luta de nenhum dos jogadores. Basicamente porque nós temos um juiz que tem superpoderes. Rui Barbosa poderia ressuscitar e defender que seja Bolsonaro ou a direita ou o Congresso ou o Parlamento, que não resolveria. Então é isso, Nicolas. Nós temos uma ditadura e lascou. Não. Mas tem uma coisa valiosa que eu aprendi com o Olavo, que é o seguinte. Quando a sua ânsia de agir é maior do que a sua ânsia de entender, a sua ação sempre vai ser incompreensível. Toda tirania, ela vai dobrando a aposta. E eu confesso que eu estou extremamente preocupado com o nosso país. Basicamente, ou vai surgir um novo Brasil, ou a gente vai virar, de fato, Coreia do Norte. O que nós podemos fazer para poder mudar essa situação? O primeiro passo, de fato, é você entender. Entender de que existe uma pessoa, basicamente, que chama-se Alexandre de Moraes, que está desbalanceando a nossa democracia. Então, Nicolas, o que você sugere? Eu confesso que muitas das vezes eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que desistir, parar de lutar, parar de falar, parar de gravar vídeo, parar de comunicar com vocês, parar de falar a verdade, isso não é o caminho. Então esse é o primeiro passo. De que, da mesma forma como eles não desistem, porque você tem essa sensação de que, tipo, eles não param nunca. Um dia isso, um dia aquilo, parece tipo assim,
psicopatas no poder. Mas eles não param. E o que geralmente acontece com a gente, que, poxa, somos pessoas que só querem ter um Brasil legal, cara. Só querem ter um Brasil seguro, só querem ter uma economia pujante, só querem ter empresas que funcionem, trabalhadores que sejam respeitados, pessoas que possam viver a sua vida bem, que estejam, trabalhando para o nosso país. Mas existe uma galerinha que não. Eles não querem que isso aconteça. E eu sei que esses caras não vão largar o osso, amigo, de qualquer jeito. Eles vão até o fim. Mas a gente também precisa ir até o fim. E por fim, o ponto mais importante. Eu não tenho dúvidas que Deus não está com os olhos fechados para o que está acontecendo no nosso país. Existe nesse momento agora centenas de pessoas que choram, que estão distantes da família, que estão sendo perseguidos injustamente aqui no nosso país. E muita gente fica calada, muita gente não se move, usa isso como um jogo político para poder, enfim, lutar pelos seus interesses. Mas eu não tenho dúvidas que podem ter juízes com muito poder, mas eles não têm todo o poder. Então eu te chamo agora não somente para poder tomar ação naquilo que de fato seja necessário. Seja, por exemplo, ir para a rua, seja, por exemplo, compartilhar um vídeo, seja, por exemplo, fazer a política no seu dia a dia, alcançar pessoas que nós não alcançamos, mas principalmente para que você tome uma decisão individual de você de fato se tornar uma pessoa mais próxima de Deus, para você ter um caráter mais parecido com Jesus e dessa forma você mudar o seu país. Porque tudo que eles mais odeiam é um país que se aproxima de Deus, de verdade, não somente de fala, mas de verdade. E muitas das vezes, quando a gente vê tudo isso acontecendo, a última coisa que a gente faz é orar. A gente reclama, xinga, enfim, faz vídeo, faz um monte de coisa, mas a última coisa que a gente faz é apresentar isso para quem realmente está no comando de tudo. E eu quero lembrar vocês de que os hebreus ficaram 400 anos escravizados no Egito. Deus levanta Moisés, ele enfrenta Faraó, vem praga, o povo sofre, depois ele abre o Mar Vermelho, e finalmente Faraó é derrotado e o povo é liberto. O que eu quero dizer com isso é que existem coisas que a gente não tem condição de saber o que vai acontecer. Coisas que de fato são improváveis e que não estão no nosso controle. Mas o nosso dever é fazer o certo sem esperar que dá certo. Para melhorar, vai ter que piorar muito ainda. Mas eu quero muito saber como é a gente vencer esse pessoal. Você não tá com essa vontade também, não? Mas isso não depende de uma pessoa, de uma instituição, de um grupo somente, mas depende de todo mundo. Quando eu falo de todo mundo, é você que, enfim, tá aí, talvez vendo esse vídeo deitado na cama, ou tá vendo no ônibus, tá vendo no avião, enfim, não te conheço. Mas você é importante pra caramba nesse processo. Porque caso contrário, a gente realmente não vai conseguir. Porque pode ter certeza que um país que não sonha, ele não consegue atingir nada. Uma pessoa que para de sonhar, esquece, ela tá morta. Ter certeza que tem muita gente nesse país que tá com o coração verde e amarelo, louco pra poder mudar as coisas. E essa hora vai chegar. Essa hora vai chegar. O sonho de um novo Brasil ainda tá vivo em mim. E eu não tenho dúvidas também que tá vivo em você. E pode ter certeza. O que tiver ao meu alcance a gente vai estar fazendo. A minha voz é a sua. Enfim, não desista daí, que eu não também desisto daqui. Se você quer virar um empreendedor, clique no link da descrição.